Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Chaves, CEO da Malc RH. É uma empresa que é especialista em contratação e administração de pessoas. E em parceria com a Geduca, nós vamos trazer alguns conteúdos relacionados à carreira e empregabilidade. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre currículo, como montar um currículo, que é uma dúvida recorrente, né? E todos os dias a gente acaba se deparando com problemas também recorrentes dentro disso, né? Então, antes da gente falar sobre como montar um currículo, eu queria fazer rápido aqui uma analogia para vocês entenderem qual que é o principal objetivo de um currículo, tá? Então, imagina que você está passeando com alguém num shopping, né? O que te faz entrar na loja para fazer uma compra? Não é a vitrine? É a mesma coisa. Então, o currículo ele vai servir justamente para atrair a atenção de recrutadores para que eles te chamem para uma entrevista. Então, o currículo ele não vai te trazer de bate-pronto um emprego. Ele vai te trazer uma oportunidade para você participar de uma entrevista e aí, na sequência, se você correr tudo bem, você sim é empregado, tá bom? Então, vamos lá. Para falar sobre currículo. Vamos começar dizendo o que não fazer em currículo, né? É bem interessante porque ouve-se muito falar sobre isso e ainda continuam vários candidatos cometendo esses mesmos erros, né? Então, primeiro, o que não fazer. Quando você vai apresentar um currículo, é óbvio que aquilo é um currículo, não precisa você colocar lá currículo vitae, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então não tem necessidade de você colocar. Aliás, o papel ali, o A4, onde está o seu currículo, aquilo ali é uma área nobre, você não pode gastar espaço para colocar coisas desnecessárias, tá bom? Então, um currículo vitae, qualquer coisa desse tipo, não é necessário colocar. Primeira coisa que você vai começar colocando são os seus dados pessoais, ok? Dados pessoais e não documentos pessoais, tá certo? Então, RG, CPF, qualquer coisa desse tipo não faz sentido, tá? Outra coisa que não colocar, e aqui vai uma atenção porque isso é muito comum, telefone de contato de outras pessoas que estão desavisadas. Então, exemplo, eu coloco o contato da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha tia, da minha esposa, enfim, né? E aí eu não aviso. O que acontece quando o recrutador liga para te convocar para uma entrevista? A pessoa está totalmente despreparada, né? Então o ideal é que você alinhe antes com a pessoa que você vai colocar o contato, né? Deixa ela orientada. É muito comum também você ter alguém dentro da sua própria casa que você não sabe exatamente o que esse cara faz, né? Então tem que deixar isso alinhado. Então, se você é da área de marketing, você chega para esse contato e fala, ó, eu estudo marketing, eu estou buscando oportunidades de marketing e deixei o seu contato no meu currículo, tá? Então, se alguém te ligar, você já está sabendo do que está acontecendo e vai conseguir conduzir aquela ligação, beleza? Então, contatos desavisados é um problemão, tá? Já acontece, é muito comum da gente ligar e a pessoa não saber nem o que está acontecendo, tá? Outra coisa, agora falando do currículo em si, da parte mais design. Não se usa muitas fontes, tá? Então, fontes que eu digo é quando você vai montar. Aliás, dois pontos importantes aqui, né? Eu estou falando de montar um currículo, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Hoje, através dos portais, certo? Então, eu tenho vários sites de vagas, então eu vou me cadastrar lá e aí a gente fica limitado ao modelo que aquela plataforma dispõe, né? Agora, e aí tem outra opção que é você montar realmente num Word, alguma coisa do tipo, tá? Então, serve para os dois casos. Esse caso aqui de diversas fontes, as plataformas não vão ter. Mas se você for fazer isso num Word, num PowerPoint, qualquer coisa do tipo, utilize uma única fonte, tá? Arial, Colibri, enfim, fontes mais comuns, sem muita perfumaria, né? E vai no tradicional. O que você pode fazer e deve fazer é colocar em negrito algumas coisas que você quer destacar, colocar alguma coisa numa fonte um pouco maior, mas nunca diferente, tá? Isso vai roubar a atenção do recrutador e vai fazer com que você não seja chamado para entrevista. Outra coisa também atrelado a isso, design exagerado. Né? E tem currículo que me parece um folder e não um currículo de fato, né? Mas, Bruno, eu trabalho com marketing, eu trabalho na área de publicidade e eu acho que eu tenho que inovar. Na plataforma, quando você vai fazer isso online, já não tem como.
certo? Então, existem plataformas específicas para designers gráficos e coisas desse tipo, né? Mas vamos pensar no convencional. A minha sugestão é, faça um currículo, né, convencional e um link para o seu portfólio. Um link no currículo, de preferência aqueles links curtos, né? Se você procurar no Google, qualquer coisa do tipo, procura como links curtos, você vai pegar o link da sua rede social lá, que é o seu portfólio, e converter num link curto e coloca isso dentro do currículo, tá? Porque aí a pessoa vai avaliar o que você tem de conhecimento de design, mas não necessariamente o seu currículo precisa estar ali expondo o que você conhece de design, tá? Então, design exagerado não é legal mesmo para quem busca empregos associados a isso. Tá bom? Outra coisa muito comum, objetivo genérico, né? Então, você vê na empresa, no currículo assim, à disposição da empresa. Isso é muito comum, não é nada legal, tá? Porque a gente primeiro assim, você não vai conseguir atingir o recrutador, porque quando está à disposição da empresa, a gente já pula para um outro, tá? Um parênteses aqui para trazer uma informação para vocês. Um recrutador, ele leva, aliás, uma pergunta para vocês pensarem do outro lado. Um recrutador, imagina que ele tem um volume de vagas e vai analisar uma série de candidatos. Quanto tempo você acredita que ele leva para visualizar o seu currículo e decidir se ele é útil ou não para aquela vaga? Você acha que mais de 1 minuto, 30 segundos ou 10 segundos? 10 segundos é o que o pessoal leva, tá? Então, realmente, o recrutador é uma máquina de olhar currículo, tá? Então, você tem pouco tempo ali para despertar a atenção dele, ok? Quando você coloca um objetivo genérico lá do tipo à disposição da empresa, ou você coloca quero ser secretária / recepcionista / não faz sentido. Você não vai chamar a atenção do recrutador. E muitas das vezes você coloca o currículo no mercado, você não é chamada ou chamado, né? E você acha que o problema está com você. E na verdade não, às vezes é a apresentação do currículo. Tá bom? Então, objetivo genérico também não é bacana. Outra coisa sobre idioma. Se você domina algum idioma, então um inglês, um espanhol, alguma coisa, coloque, porque isso é muito relevante. Tá? Não é porque você não vai trabalhar numa multinacional que um curso de inglês ou alguma fluência em algum idioma não vai fazer sentido, tá bom? Aliás, isso é algo que desperta muita atenção nos recrutadores, porque eles entendem que ali por trás tem uma pessoa que está correndo atrás, que está fazendo curso, que está se especializando e tudo mais, tá bom? Então, quando for relevante, ok, tá? Então, inglês avançado, inglês fluente, aí ok. Espanhol avançado, espanhol fluente ou qualquer outra língua, né? Qualquer outro idioma. Agora, é muito comum a gente ver nos currículos inglês básico. Não coloca isso, porque não é relevante, tá? Então, você vai fazer o quê? Na seção, ali na área de cursos do seu currículo, você vai citar que você faz um curso, cita a instituição onde você está fazendo e por quanto tempo você já está fazendo, né? No currículo, pensa que é sempre o seu cartão de visita. Você tem que colocar aquilo que chama atenção e que vai despertar interesse em alguém, tá bom? Então, inglês básico, espanhol básico, enfim, língua nativa, não faz sentido você colocar. Beleza? Então, nós vimos aí o que não fazer. Vamos recapitular aqui. Não escrever currículo no cabeçalho logo do currículo, né? Não trazer dados de documentos pessoais, então RG, CPF, qualquer outro documento. Telefone de contatos desavisados. Quando for colocar um telefone de contato, deixa alinhado com a pessoa que vai receber a ligação. Diversas fontes no mesmo currículo, né? Então, fonte que eu digo é quando você vai montar isso dentro de um Word, então deixar tudo com a mesma fonte, tá? Dar destaque em alguns pontos com negrito, aumentar a fonte, mas sempre com a mesma fonte, tá? Design exagerado não, mesmo para quem busca coisas vagas nessa área. Objetivo genérico, então tenta sempre direcionar, tá? Operador, vamos dar um exemplo, operador de máquina, coloca exatamente, operador de máquina CNC, vendedor B2B, sabe? Então tenta especificar bastante, porque a hora que o recrutador bater o olho e a vaga for para aquele, ele vai te chamar. Idiomas, eu falei, né? Então só colocar quando for relevante, se você tem fluência ou avançado, alguma coisa do tipo, tá bom? Isso é o que não fazer. Vamos ver agora alguns itens do que você deve fazer dentro de um currículo, tá bom? De novo, falando sobre o objetivo. Então,
o objetivo ele tem que ser direto e, como o próprio nome diz, objetivo, certo? Então, especifica a área que você quer trabalhar e a função que você quer trabalhar, né? Então, não dá para você colocar assim no objetivo, atuar na área de marketing. Pô, Bruno, mas eu nunca trabalhei e é o meu primeiro emprego. Aí, ok, você citar. Curso, acho que nem precisa detalhar tanto, né? Mas você vai dizer a área em que você quer atuar. Isso para primeiro emprego. Se você não é o primeiro emprego, já tem alguma experiência, você já direciona para a função que você quer. Tá? Assistente de vendas, analista financeiro, qualquer coisa do tipo. Seja específico, tá? Experiência da mais nova, da mais atual para a mais antiga, tá? Então a primeira experiência que o recrutador quer ver é se você primeiro está trabalhando ou não. Então se você estiver trabalhando, você vai colocar lá experiência na empresa X, cargo tal, entrada tal data até o momento. Que ele sabe que você está trabalhando naquele momento ali, né? E aí isso também não vai penalizar você em nada, tá? Muito pelo contrário, tem empresas que estão buscando de concorrentes ou que estão buscando pessoas que estão trabalhando para trazer para o time, porque acreditam que são pessoas com potencial, tá? Então, a experiência que a gente quer ver primeiro sempre é a última experiência ou a experiência atual. Depois você vem trazendo a sua cronologia toda das experiências passadas, tá? Currículo também não pode ter, acho que assim, pelo menos para quem tem 3 ou mais experiências, pelo menos as 3 últimas são necessárias, tá? Mas sempre colocar aquelas que são mais relevantes. Junto com a experiência, então eu falei, você vai colocar a empresa, vai colocar o período, certo? De entrada e de saída, ou até o momento, se você estiver trabalhando, e o cargo, e coloca também uma descrição do que você faz. Então, e isso está um pouco atrelado também com o objetivo que você quer, né? Então, aí você vai falar sobre descrição das atividades. Cabe também aí vocês colocarem sobre projetos e também sobre resultados, tá? Então vamos pensar um cargo de liderança. O que você vai colocar num cargo de liderança? Eu liderava tantas pessoas, eu participei de um projeto XYZ e o meu resultado era de tanto, né? Tá, Bruno, mas vamos pensar num cargo que não seja de liderança. Operador de empilhadeira, exemplo, totalmente fora da caixinha. Você já deve ter participado de algum projeto que foi implementado dentro da sua empresa, de algum software novo de gestão de armazém, ou algum software que vai otimizar a logística da empresa. Então, coloca que você participou desses projetos, porque é muito comum as empresas estarem startando projetos e buscando pessoas que já passaram por aquele processo de ter um projeto. Legal? Então, na descrição coloque atividades, projetos e resultados. Resultados para a área comercial principalmente, né? Então, eu entrei, a minha carteira faturava 10 mil e agora passou a faturar 50 mil depois de um período X que eu estou trabalhando nessa empresa. Isso é bacana trazer, tá bom? Ou de performance, né? Depois que eu participei do projeto tal, nós melhoramos o processo e a minha performance melhorou em X%. Né? A minha entrega, a minha produtividade foi muito maior e arrumar uma maneira de contextualizar aquilo ali para o recrutador, tá bom? Não precisa colocar exatamente a data que você entrou, mas coloca a data que você entrou e saiu das empresas, tá? Mas coloca o mês e o ano. Tá? Não coloca só o ano, porque pode ser que você entrou lá, você está no currículo. Bruno, área operador de empilhadeira, entrei em 2021 e saí em 2022. Não quer dizer nada. E se você entrou em dezembro de 2021 e saiu em fevereiro de 2022? O prazo é muito curto, né? Aliás, aqui um ponto importante também para quem está buscando emprego, tá? Uma coisa que é muito vista por recrutadores é a questão de estabilidade. Tá? Então, quanto mais você conseguir permanecer dentro de uma empresa, melhor para você, porque isso vai te vender melhor, ok? Então, já cabe aí uma dica também para as entrevistas, não aceitem qualquer oportunidade. Aceitem uma oportunidade que realmente faça sentido para vocês, porque se você ficar pulando de galho em galho, aí isso sim te penaliza, porque a empresa entende que você não é estável, tá? Então, voltando aí, falando do mês e ano, sempre cito mês e ano. Então, você vai colocar 2021, 22, coloca janeiro de 21 até fevereiro de 2022. Ele sabe que foram 13 meses de trabalho, tá? Outra coisa muito comum, conceito aqui, tá? Sobre essa parte, essa vida aí de recrutador. Existe o hard skill
e o soft skill. O que é isso para quem não conhece? Em outras palavras, para simplificar, o hard skill são competências técnicas, né? Então, eu fiz um curso de operador de empilhadeira, isso é um hard skill. Tá? Agora, eu fiz um curso sobre liderança, isso é um soft skill, certo? E as coisas se complementam. Só que no currículo, o ideal é, principalmente nessa parte aí das experiências, é você citar sobre os hard skills, tá? Então, o que você fazia, com que máquina você trabalhava, com que tipo de software você trabalhava, isso é muito importante também, tá? Se você era um operador de empilhadeira, com qual máquina qual empilhadeira você trabalhava, se você trabalhou na área de vendas, né? Com qual software de CRM você trabalhava, né? Enfim, isso também é relevante, tá bom? Então, sempre colocar essa questão dos hard skills. Soft skills não é muito palpável, então você vai conseguir mostrar isso bem na entrevista, tá? Então, segura isso, não expõe tanto no currículo, tá? Na parte ali de hard skill. Onde você pode citar isso são os cursos. Aí sim, fiz um curso de liderança, fiz um curso de alta performance, e aí, ok, faz sentido você citar isso no currículo, mas não na descrição daquela empresa, daquele cargo. Sobre curso, né? Até aproveitando, faça tudo o que você puder, né? Então, curso, conhecimento nunca é demais, tá aí o pessoal da Geduca fazendo vários conteúdos para vocês. Então, usem e abusem de conteúdos. Tem vários gratuitos, tem pagos, mas não deixem de fazer isso, tá? É muito comum a gente escutar em entrevista assim: pô, você tá parado há um ano. O que você fez nesse ano? Ah, eu tô desempregado. Tá, e você fez algum curso, alguma coisa? Não, não fiz porque eu não tinha dinheiro para fazer esse investimento. Tá. E quando você estava trabalhando? Que curso você fez? Né? Ah, eu não fiz porque eu não tinha tempo. Então tem que tomar cuidado, porque senão você nunca vai fazer nada, certo? Então existem, hoje não tem, YouTube hoje dá para você ter muito curso ali, né? Então hoje tem várias plataformas que você consegue ver muito conteúdo bom, de qualidade, gratuito. E isso tudo é relevante para você. Trabalho voluntário ou alguma ação social que você faça recorrente, isso é importante também estar no currículo, tá? Claro que tem que ter um pouco a ver com o que você faz. Então vamos pensar que eu sou psicólogo e eu tenho um trabalho voluntário que é visitar hospitais para fazer algum trabalho lá. Faz sentido. Então você coloca isso, o seu objetivo ser psicólogo, né? E um trabalho voluntário que eu faço relacionado àquilo. Beleza? Então, qualquer trabalho que você faça dentro de igreja, dentro de instituições de ensino, né, escolas, faculdades e tudo mais, condomínio, ONG, tudo isso é interessante desde que esteja, e isso chama muita atenção, tá bom? Desde que faça sentido com o que você quer atuar. Por último, aí falando desse encerramento de como formatar, finalizar um currículo, sempre em PDF, tá? Então, nunca mandem um currículo em Word ou em PowerPoint, ou talvez uma coisa que é importante também ter num currículo é o link do LinkedIn. Tá? Então, o LinkedIn é uma rede corporativa, é uma rede onde várias pessoas estão buscando profissionais ali dentro, então isso é interessante, tá? Mas pensando no currículo ali digital, você sempre tem que fazer isso num Word, num PowerPoint, alguma coisa, converte isso em PDF, tá? Facilita a vida do recrutador. O PDF ele abre em qualquer computador, abre até no celular com muita facilidade, sem você precisar ter um software específico para isso, tá bom? É isso. Então, recapitulando aqui o que a gente deve fazer, né? Primeiro a gente começou falando o que não fazer, agora o que fazer. Objetivo direto, né? Então, mais específico possível que você puder mencionar no seu currículo. A última experiência sempre em primeiro lugar ali, então da última, da mais recente para as anteriores. Descrição das atividades, projetos e resultados. O que você fazia, se você participou de algum projeto e qual foi, e se você tem algum resultado relevante. Coloca isso numa descrição breve, tá? Mês e ano de entrada e saída das empresas. Se você está trabalhando, entrada até atualmente, né? Se você já entrou e saiu da empresa, data, mês e ano de entrada, mês e ano de saída, tá? Hard skill, soft skill, que são aquelas competências técnicas e competências comportamentais. Se você é proativo, se você
Enfim, tem várias coisas que não são mensuráveis. Isso deixa para você expor na entrevista quando você for convocado, tá? Coloca ali competências mais técnicas. Isso vai chamar a atenção do recrutador. Lembrando daquela analogia que eu falei do shopping, né? Você passa em frente a uma vitrine, alguma coisa ali te chama atenção e aí por isso você entra. O recrutador é a mesma coisa, ele vai ter ali seus 5 a 10 segundos para bater o olho rápido no seu currículo, ver alguma coisa que interessa para aí sim te convocar para uma entrevista, tá? Então, descreva e detalhe melhor os hard skills, competências técnicas. Cursos, né? Falei sobre isso. Mencione cursos, mencione o período que você fez esses cursos, quantas horas são. Fiz um curso de telemarketing que durou 40 horas. Fiz um curso de liderança que durou 32 horas. Fiz um curso de atendimento ao cliente, durou 10 horas, por exemplo, né? Então, coloque isso, tá? Porque é bem importante. Isso mostra que você está querendo realmente se desenvolver e as empresas hoje o que elas mais querem é pessoas que estão se movimentando o tempo inteiro e estão se adequando constantemente, tá? Trabalho voluntário que eu comentei, então igrejas, escolas, condomínios, ONG, tudo que você fizer é relevante desde que tenha a ver com os objetivos ou com a sua área de atuação. E por último, o formato que eu disse lá, né? Você vai montar isso em algum software e depois gera um PDF e é esse PDF que você manda para os recrutadores. Para quem for se candidatar através de plataforma, é o que eu falei, fica limitado ao modelo deles e normalmente são modelos muito parecidos, né? Agora, é comum os recrutadores ou as empresas é comum as empresas divulgarem e-mails para que você envie posteriormente por e-mail, certo? E aí você vai montar isso em algum lugar, gera um PDF, manda isso por e-mail, tá? É isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Malca, conhecer as oportunidades que a gente tem aberto, se candidatar por lá, o site é www.malquerh.com.br, tá? E se você quer ter outros conteúdos como esse, acesse o site da Geduca que tem muito conteúdo para vocês lá, tá bom? Até breve, obrigado por enquanto.